alusivo, né, em homenagem às mães. Todo o planeta comemora hoje o Dia das Mães, acredito eu. Todos estão reverenciando suas mães e tem razões de sobra para isso. Amém? E nessa noite nós não podíamos deixar de trazer até os irmãos uma mensagem em homenagem, falando a respeito da mamãe, falando a respeito da nossa própria vida, na condição de filhos que somos, né? E como Deus quer conduzir as nossas vidas diante desse exposto. Então vamos trazer uma palavra dentro dessa linha, o que a Bíblia nos apresenta, o que a Bíblia nos apresentou, o que Deus colocou nos nossos corações. Eu peço a vocês que nos acompanhem em nome de Jesus. Você pode até abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao 10, que está no Data Show. Se você não quiser abrir a Bíblia, você pode me acompanhar, porque a gente vai ler junto aqui, em nome de Jesus, amém? Homenagem ao Dia das Mães. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz o seguinte, é muito importante, porque está trazendo justamente o histórico de uma mãe que tem pelo menos 3 qualidades que nós destacamos aqui para poder trazer aos irmãos. Amém? Então vamos ler esse texto aí junto comigo, uma leitura responsiva, vamos ler juntos. Eu acho que está melhor a gente ler juntos, não é isso? Vamos lá, todo mundo junto. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Vamos lá. E E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou ele, o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Muito bem. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino?" Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém? Amém. Durante toda a leitura nós não menciona, a Bíblia não menciona, só lá no último versículo, no versículo 10, que a Bíblia faz menção ao nome de Moisés, ok? Todos já conhecem essa história, eu tenho certeza disso, que todos vocês já conhecem essa história, e nós vamos justamente caminhar dentro desse contexto para entender que mãe é essa. Que mãe é essa? Né? Glória a Deus. O nome da mãe de Moisés, vocês sabem? Por favor. Oi? Tá vendo novela, né? Só por isso, né? Glória a Deus, Record. Muito bem. Aleluia. Aleluia. O nome da mãe de Moisés é Joquebede, não é isso? Êxodo, capítulo 6, versículo 20, e Números, capítulo 26, versículo 59, fala sobre isso. Sabemos que o mesmo Moisés, sendo forçadamente adotado pela filha do faraó, Joquebede, né? Do faraó, Joquebede encontrou uma maneira de manter contato com seu filho e ensinar-lhe os princípios de Deus.
Então isso aí já é algo muito interessante, ok? Porque ela foi uma mulher esforçada. Repitam comigo essa palavra, esforçada. Esforçada. É um, conceito de mãe maravilhoso. Mãe esforçada. Glória a Deus. É interessante você compreender isso. Então ela se esforçou, ela se empenhou para não perder o contato com o filho, segundo a história narrada ali naquele texto de Êxodo, capítulo 2, até o versículo 10, que nós acabamos de ler. Esse já é um grande talento, tá, de uma mãe que quer manter o seu filho dentro dos princípios divinos. É interessante a gente tomar por base, porque ela manteve contato com seu filho justamente a fim disso, a fim de ensinar-lhe os princípios de Deus. A Bíblia orienta a você, mamãe, a você, papai, ensina o seu filho o caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça... Não se desviar dele. Oi? Não se desvie dele. Amém? Então você deve fazer assim. Nós devemos nos comportar dessa forma e ensinar os nossos filhos. Isso é demais, ok? E é preciso que toda mãe faça isso. O que uma mãe é capaz de fazer por seu filho? Nós vamos nessa noite justamente refletir sobre Joquebede, né? Que é um exemplo para nós. Nós vamos repetir o exemplo dela e aprender algumas virtudes das mães, ou virtudes que as mães precisam ter, ok? Na criação dos seus filhos ao longo da vida, que é fundamental. Joquebede quase não é mencionada com tanta eficácia e você raramente ouve pregadores falar a respeito dessa mãe, mas é uma super mãe. Amém? Glória a Deus. Se prega sobre Ruth, sobre Esther, sobre mulheres poderosas, sobre Maria, e tal, valorizando a questão da mãe, mas Joquebede, mãe de Moisés, ela nem criou ele, né? As pessoas logo pensam, quem criou foi a princesa. Quem é a mãe de verdade? A mãe que criou ou a mãe que trouxe ao mundo? E é isso que a gente vai ver aqui hoje, nessa palavra que o Senhor tem nos dado, amém? E nós vamos ver mãe como exemplo de coragem, ok? Capítulo 2, versículo 3. Dá para ler junto aí, olha. Ela sabia que não tem como esconder uma criança por muito tempo, então resolveu agir. Ela correu risco, tá? Ela fez aquele, escondeu durante o dia, nós lemos lá no texto. Ela correu um risco muito grande, ok? Porque ela poderia ser penalizada por isso, é verdade? As leis naqueles dias, e o rei estava, enfurecido e mandou matar tudo quando era criança, com menos de 2 anos de idade. E ela teve aquela criança, aquele bebê lindo, está escrito lá no texto, que o bebê era lindo. Todo bebê é lindo, não é isso, mamãe? Amém ou não amém? Amém. Glória a Jesus. Todo bebê é lindo. Glória a Deus. Então, ela achou muito lindo. Então, Joquebede teve coragem para... Leiam comigo. Esconder a criança. Vamos lá, todo mundo junto. Está dando para ler, não? Tá azul. Tá pequeno e tá azul. Está pequeno e está azul. Esconder a criança, sabendo que os soldados caçavam bebês do sexo masculino. Era preciso ter? Coragem. Oi? Coragem. Outra coisa, colocar o neném no rio, dentro de um cesto bem preparado, para não afundar no rio, na hora que a filha de Faraó fosse tomar banho, quando a princesa fosse tomar banho, ninguém podia estar perto, a não ser as donzelas, que eram suas criadas. Mesmo assim, Joquebede teve coragem de ir lá levar o neném, ok? Ela foi lá, deixou o neném lá. Então ela teve coragem, foi uma atitude corajosa. Outra, enfrentar a filha de Faraó quando chamou Joquebede para amamentar a criança. Ela poderia descobrir seu plano e tudo acabar, mas preferiu correr o risco. É uma questão de coragem, Quantas mães têm coragem de fazer coisas
nunca pensada antes, uma mãe consegue forças para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar totalmente. Com certeza, essa coragem vem de Deus. Joquebede devia orar por seu filho e dedicar sua vida para que Deus cumprisse nele o seu propósito. Então, ela foi uma mãe com exemplo de coragem. Amém? Porque é preciso ter coragem para tomar algumas decisões. Muitas mães, às vezes, tomam determinadas decisões com relação aos seus filhos, e essa decisão precisa ser corajosa, no sentido de proteger, no sentido de resguardar, a fim de que o seu filho passe por um momento que ele precise passar, até mesmo de transformações. No século que nós estamos vivendo, nós vemos mães tomar atitudes dessa natureza. Mas quantas mães não têm essa coragem e entregam os seus filhos à própria sorte? E nós vemos também muitas mães fazendo isso por aí. Os conselhos tutelares já existem, já com essa finalidade e propósito. Mães que abandonam seus filhos. Nós temos visto casos aí de mães que têm abandonado completamente seus filhos, não esperando tornar a vê-los, largando-os literalmente, não é verdade? Não da mesma forma que a mãe de Moisés o fez. Joquebede o fez, sabendo que haveria aquela possibilidade do seu filho ser encontrado. Ok? Ela correu risco. Ela fez tudo pensado. Ok? Ela não abandonou. Mas nós vemos casos hoje em dia de mães que estão abandonando seus filhos, colocando dentro de uma sacola de supermercado e largando para lá. É verdade? Mães que estão deixando na porta dos outros crianças. Mães que estão abrindo mão da questão de ser mães, não é verdade? Abandonando literalmente seus filhos. Ok? Não são mulheres de coragem. Não são mulheres capazes de assumir aquilo que Deus lhe deu de melhor, que é a maternidade, ok? A palavra hoje, então, nessa questão, é para que você, vindo a ser mãe, seja corajosa e crie o seu filho, amém? E tome decisões necessárias que sejam, para que o seu filho seja bem criado. Faça o que for necessário. Futuramente você vai se alegrar, como muitas mães hoje estão se alegrando, por verem seus filhos criados, por verem seus filhos já quase casando, por verem seus filhos já sendo futuros papais, coisas assim. Então, louvado seja o nome do Senhor na vida dessas mães que souberam criar os seus filhos, ok? Mas quantas vezes você deixa de ter essa atenção devida, essa atenção necessária? Louvamos a Deus pela sua vida, porque você teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos e criou. Aleluia! Glória a Jesus. Tem gente aqui assim mais ou menos, não é verdade? Aleluia! E está criando aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas você está criando. Você jamais abandonou, você jamais desprezou. Você é uma Joquebede, amém? Amém. Louvamos a Deus por sua vida, porque você é uma mulher de coragem. Aleluia! Mulher de coragem. Uma mulher de coragem age assim, ok? Então essa é uma prerrogativa, é um talento, é uma das coisas que eu queria destacar sobre Joquebede, uma mulher que é um exemplo de coragem, amém? Mãe Joquebede, um exemplo de criatividade. Do versículo 4 ao versículo 7, nós vemos outra qualidade de Joquebede que foi criada a fim de resguardar o seu filho. Primeiro, vamos lá. Glória a Jesus. Agora está em preto, dá para ler melhor. Fazer o cesto de junco, vedando suas gretas, conseguindo os materiais próprios para isso. Betume e piche, para que não deviam ser fáceis de arranjar, mas ela deu um jeito. Quantas vezes uma mãe provê para os seus filhos coisas que não são fáceis de arranjar, mas a mãe sempre dá um jeito. Amém? Fala comigo, mãe sempre dá um jeito. Mãe sempre dá um jeito.
Viu, mamãe? Aprende aí. Aleluia. Não cobra só do papai, né? Glória a Deus. Mas mãe sempre dá um jeito. Joquebede deu um jeito de arrumar os produtos para poder arrumar aquele cesto. Colocar no carriçal, tá? Que são os matos da beira do rio, ou seja, o lugar certo para não deixar o cesto afundar. Tá? É uma outra criatividade que ela teve. Ela foi criativa naquele momento. E tomou todas as providências necessárias. Outra, mandar a irmã vigiar. Miriam era o nome da irmã de Moisés. E ela ficou vigiando para a mãe, que certamente não aguentava olhar a cena. Isso garantia que nada daria errado. Ok? Ela deixou a irmã mais velha lá, tomando conta. Foi um senso de criatividade que ela teve. Na hora do banho da filha de Faraó, colocou o cesto com a criança de maneira que a correnteza o levasse até a princesa e chegasse até ela no momento certo. Ok? Criatividade. Ok? A novela não mostrou desse jeito, mas foi assim. Vamos lá. Mandar Miriam oferecer ajuda, como quem não sabia de nada. A menina ofereceu, né? Arranjar uma mulher para amamentar o bebê. Ok? Criatividade. Ok? Glória a Deus. Deus deu a ela sabedoria para isso, tá? As mães são criativas no sustento de sua família, criando formas de manter seus filhos com o que têm. Amém? Amém. Glória a Deus. Sempre as mães dão um jeito de resolver os problemas dos filhos. Sim ou não? Sim. Sempre. Glória a Deus. As mães dão um jeito de resolver os problemas dos filhos, né? O Espírito Santo de Deus dá capacidade às mães para criar soluções para a família. Joquebede era uma mulher de oração. Por isso era inspirada por Deus. Amém, irmãs? Amém. Amém, irmãs? Amém. Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos ser mulheres de oração, tá? Para que a inspiração de Deus venha te orientar na criatividade para que você possa criar os seus filhos. Amém? De maneira correta, diante da presença de Deus. E mais do que isso, ok? Vamos lá, continuando. Então a terceira, nós encontramos qualidade em Joquebede, que era uma mãe exemplo de determinação. Versículo 10. Aleluia. Coragem já ficou lá atrás. Determinação. Do início ao fim, Joquebede determinou que não deixaria seu filho morrer, pois sabia que ele era escolhido por Deus. Por isso teve coragem e criatividade. Amém? E no final, determinação. Cuidando do menino, mesmo correndo o risco de ser descoberta, ela não temeu porque confiava na proteção de Deus. Quesito interessante que toda mãe precisa ter em si, ok? Confiar na proteção de Deus, tá certo? Confie na proteção de Deus. Glória a Jesus. Entregando para a princesa, sabendo que seria criado com o melhor e que Deus tinha um propósito para ele. Ela não hesitou em entregar o menino, porque entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para preparar Moisés para liderar o povo de Deus. Amém? Ela acreditava que Deus tinha um propósito na vida daquele filho, que aquele filho não era um filho qualquer. Amém? Que toda mãe possa olhar para o seu filho e entender que Deus tem um propósito na vida dele. Amém? Glória a Jesus. Você que é mãe, que está com teu filho aí, dá uma olhada para ele. Deus tem um propósito na vida dele. Amém? Glória a Jesus. Você que está de barriga, olha para a barriga. Vai, assim, Deus tem um propósito na vida do teu filho. Aleluia. Creia nisso, e aí você vai tomar atitudes certas para proteger o seu filho, entendendo que Deus tem um propósito. Toda mãe tem essa determinação, capaz de vencer tudo para abençoar seus filhos. Essa garra, irmãos, faz parte do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe não quer abençoar seu filho, abençoar o seu filho, ela vai até o fim. Amém? Até a última instância. Ela não mede esforços, tá? Ela se empenha
Então a mãe, ela vai até o fim, tá? Com determinação, com garra, para abençoar seu filho. Joquebede foi uma mulher determinada. Isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, que aprendeu a perseverar no deserto. Amém? Depois, isso refletiu na vida de Moisés. Todas essas questões, esses atributos que Joquebede tinha e que ela se empenhou e se esforçou para poder desempenhar ao longo da sua vida com relação a Moisés, tá? Refletiu na vida dele posteriormente. Glória a Jesus. Porque nós vemos, tá? Moisés passando pelo deserto com um povo cheio de gás, cheio de atitude, cheio de determinação, cheio de coragem, cheio de criatividade. Ou seja, tudo a sua mãe transferiu para o filho, ok? Então, olha, essa mulher desconhecida da Bíblia é um grande exemplo e deixou a sua marca, não em seu nome, mas em seu filho Moisés. Amém? Glória a Deus. Por isso ninguém fala dela. Mas tudo que Moisés foi por conta da mãe que teve. Amém? Glória a Deus. Que se empenhou, que teve em si esses 3 requisitos: coragem, criatividade e determinação. Amém? Moisés foi tudo isso: corajoso, criativo e determinado. Amém? Na condução do povo de Israel. Do mesmo modo, todas as mães deixam suas marcas em seus filhos. Amém, irmãos? Formando o quê? O seu caráter. Quando você olha para o filho, está ali a marca de uma mãe. Está ali a marca de uma mãe que criou o seu filho. E ele recebeu aqueles atributos que a mãe lhe confiou, lhe repassou durante a criação ou durante a sua relação durante a vida. Então, toda mãe, tá? Todas as mães deixam sua marca em seus filhos, formando seu caráter, personalidade, temperamento e espiritualidade. Amém? Amém. Então, que nós, mamães, aqui presente, ou vós, melhor dizendo, eu não sou mãe, vós, mamães, aqui presentes, entendam isso, que o seu filho vai ser aquilo que você passar para ele. Amém? Se você não der exemplo para o seu filho, ele não vai seguir um bom caminho. Mas se você for exemplar e se você procurar passar para ele todos esses atributos, certamente seu filho terá um bom caráter. Certamente seu filho será determinado. Certamente seu filho será criativo. Certamente seu filho será corajoso. Certamente seu filho terá temperamento, terá uma personalidade positiva, decidida, tudo porque você repassou para ele durante o seu tempo de vida. Mãe tem essa missão, mãe tem essa determinação, digamos assim, ou essa inspiração dada por Deus. Por isso, esse nome que nós tanto prezamos, uma palavra pequenininha, 3 letras e um acento, mãe, mas de grande valor. Amém? De grande valor. Uma palavra que tem um grande peso na vida de todo homem, né? Por trás de todo homem tem sempre uma grande mulher. E a primeira delas é a mãe. Amém? A mãe que cuida, a mãe que amamenta, a mãe que cria. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. E para vocês, mamães, feliz Dia das Mães. Hoje, diante do seu altar.
Por isso nós vamos avançar. E a vitória virá de uma maneira contundente, de uma maneira formidável. E você não pode ficar fora de receber esta bênção gloriosa de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz o Senhor. E você precisa acreditar no poder de Deus para transformar a sua vida.